nós, orar por mim nesta noite, para que o Senhor ministre aquilo que Ele tem para nós nesse tempo. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu me coloco aqui, Senhor Deus, diante de Ti, diante da Tua igreja, como um instrumento, Pai, para ser usado por Ti. Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa falar aqui abundantemente, possa fluir abundantemente, Senhor. Em nome de Jesus, tudo aquilo que tem prendido as mentes, toda incredulidade, nós lançamos por terra agora em nome de Jesus, todo bloqueio nos ouvidos, toda mente cauterizada, toda frieza de coração. Nós cancelamos agora e lançamos por terra em nome de Jesus. Todo principado e potestade que tem se levantado contra este povo, contra esta igreja, nós te cancelamos, nós te resistimos nesta noite, em nome de Jesus. Pai, libera o teu poder, o teu mover sobre nós aqui. Venha falar, Senhor Deus, nesta noite, que os nossos corações sejam como aquela terra fértil, que pode receber a semente e frutificar diante dela. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ouvir de Ti aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Nós queremos ser uma igreja relevante no reino. Nós queremos ampliar e estabelecer a cultura do Teu reino a partir de nós. A partir do nosso coração, a partir do nosso comportamento, a partir da nossa casa, a partir desta igreja impactar essa nação. Em nome de Jesus, Pai, Tu tens liberdade para agir. A igreja que recebe, concorda, diga amém. Amém, aleluia, aleluia. Você pode compreender que quando nós estamos caminhando com o Senhor, existem momentos na nossa vida que são de suma importância. São momentos que o Senhor quer nos elevar de nível. São momentos que o Senhor quer nos tirar de uma margem do rio para nos levar para outra margem. O Senhor quer desenvolver em nós particularidades que são dele. Mas muitas vezes, nesse trajeto, pode haver uma tempestade. Nem sempre subir de nível, atravessar de uma margem para a outra, pode ser algo confortável para mim e para você. Mas é algo necessário. É algo necessário. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 até o versículo 32. São 10 versículos. Vamos ler todos juntos aqui? Logo em seguida, Jesus insistiu. Repita comigo. Insistiu. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Repita comigo. Outro lado. Enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava. Repita comigo, soprava. Soprava contra eles. Alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor,
salva-me. Imediatamente, repita comigo, imediatamente. Imediatamente. Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Diga comigo, cessou? Cessou. Aleluia. A realidade desse pequeno acontecimento na vida dos discípulos fala muito a respeito da nossa vida. Fala muito de situações que acontecem conosco. Aqui o Senhor não está apenas explicando e contando uma história, Ele está trazendo a realidade espiritual da nossa vida. Ele está trazendo a realidade espiritual da vida de Pedro. E quando nós olhamos ali no primeiro versículo que nós lemos, em seguida Jesus insistiu para que eles entrassem no barco e fossem para o olho do furacão. Como assim? Tem momentos que o Senhor nos desprende para estarmos no olho do furacão. Que nós saímos de uma margem onde Jesus estava. Jesus não entra no barco, ele diz: vocês vão adiante de mim. Jesus fica na margem e eles vão sozinho pelo mar. Quantas vezes eu e você temos essa sensação que nós estamos no olho do furacão, num pequeno barquinho, o mar está prestes a nos engolir, Jesus não está no barco. E nós clamamos e Jesus não está no barco. No capítulo 8 desse mesmo livro, eles já têm uma experiência de uma tempestade. Você se lembra? Jesus está com os discípulos no barco, à madrugada também, o vento começa a atingir aquele barco, eles estão prestes a entrar a pico. Então os discípulos acordam Jesus que estava dormindo na proa. E eles dizem: Jesus, não te importa que pereçamos? Ele se levanta, dá ordem à tempestade e diz: acalme-se vento e mar. E Jesus, então, volta e os discípulos dizem: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Só que agora Jesus está subindo os discípulos de nível, Samuel. Então, para não correr o risco de novo aqueles discípulos: Jesus, te acorda, me socorre. Ele nem entra do barco. Porque tem situações que o Senhor está fomentando você para aprender a direcionar. Escute, Jesus não estava no barco, mas em algum momento Jesus perdeu o barco de vista? Não. Jesus estava na margem, ele subiu num monte para orar. E daquele monte ele podia enxergar aquele barco. Ele via o vento sacudindo o barco. E Jesus estava pensando: e agora? Como eles reagem quando eles não podem escutar a minha voz? Existem momentos na nossa vida que nós não escutamos a voz de Jesus. Que nós não sentimos a presença dele, parece que ele não está dormindo na proa, mas ele não tirou os olhos do seu barquinho. Ele continua observando você, ele está forjando o seu caráter. Ele está permitindo que você cresça, que você se desenvolva, que você se levante e dê ordem à tempestade e ao mar. Jesus então se aproxima daquele barco. Os discípulos já estão apavorados. Quando eles veem Jesus, eles dizem: é um fantasma. Sabe por quê? Quando nós estamos tão cheios de problemas, a nossa mente está tão atribulada, tão atordoada, nós não sentimos a presença de Jesus, nós não podemos ouvir a voz dele, mas o vento continua sacudindo as nossas estruturas. O vento continua forte. Mesmo quando nós vemos Jesus vindo em nossa direção, a nossa mente está tão turva que nós não o reconhecemos. E nós pensamos: deve ser um fantasma. Não é um fantasma. Não é um fantasma. É Jesus indo ao teu encontro, te trazendo socorro, te trazendo alívio, te trazendo direção. Pedro se levanta e diz: se és tu mesmo, diz para mim, manda-me e eu vou andar contigo.
E Jesus fala, então vem. Sabe qual é o nosso erro? Que nós queremos andar sobre o mar sem que Jesus tenha nos chamado para isso. E quando Jesus muitas vezes nos chama, nós queremos ficar como o restante dos 11 que ficaram dentro do barco. Às vezes nós queremos andar em lugares que ainda não são chamados para nós. E muitos que são chamados para nós nos acovardamos e ficamos dentro do barco. Mas se Jesus te garante, você está debaixo de uma palavra, caminhe sobre as águas. Venha Pedro. E aqui começa uma história. Aqui o Senhor começa a revelar a vida espiritual de Pedro. Pedro é aquele que num momento olha para Jesus e tem a capacidade de tirar o primeiro pé de dentro do barco. O mais difícil é o segundo. O primeiro ainda tem barco do outro lado. O primeiro ainda você tem a casa dos teus pais para correr. O primeiro pé, qualquer coisa, se dá ruim, vai e pega o empréstimo no banco. Mas o segundo pé é só Jesus. É só Jesus. E Pedro tira o segundo pé do barco e começa a andar sobre as águas. O vento não cessou. Jesus não vai parar o vento para você caminhar sobre as águas, Cláudio. É com o vento. É com o vento. É alta madrugada. Pedro está lá caminhando. Pedro é o mesmo que disse, quando Jesus perguntou, o que é que estão dizendo a meu respeito? E ele diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus fala, uau, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o meu espírito. E aí Jesus diz, mas importa que o filho do homem pereça e eu vou morrer. E ele diz, não, eu não vou deixar, eu vou no teu lugar. E aí Jesus diz, arreda-te de mim, Satanás. Pedro é o mesmo que dá alguns passos, olha para o vento. Olha para o vento e começa a submergir. A vida espiritual de Pedro é exatamente assim. Uma hora ele está andando sobre o mar. Outra hora ele está duvidando que aquele era mesmo Jesus que tinha chamado ele. Ele não estava duvidando que Jesus tinha poder para andar sobre o mar. Ele já tinha visto inúmeras manifestações de Jesus. Ele estava duvidando que quem realmente tinha chamado ele era o Cristo. Muitas vezes nós submergimos o nosso chamado porque nós não entendemos que foi ele que nos chamou. Nós começamos a duvidar, mas será que foi ele que me chamou mesmo? Será que esse é meu chamado? Quem é que falou, pastor Salésio, que eu prego, meu Deus do céu? E a gente começa a entrar naquela luta e dizer, era tão melhor quando eu não precisava passar por isso. Era tão melhor quando eu podia ficar no meu quarto sozinho. Era tão melhor quando eu pregava só no Instagram. Era tão melhor quando eu não precisava lidar com pessoas. Era tão melhor quando eu não tinha que enfrentar demônios e dar ordem. Era tão melhor. Mas se você quer viver o extraordinário de Deus, você tem que tirar o segundo pé do barco. Se você quer passar de nível, ir para outra margem, você precisa passar pelo olho do furacão. Quando ele está submergindo, imediatamente, Jesus vai ao seu encontro e diz, Pedro, esse é o meu Pedro, velho de guerra. Não adianta, Pedro. Ai, Pedro, por que tu duvidou, cara? Tu estava indo tão bem. Nós somos assim também. Nós vivemos uma vida espiritual da montanha-russa. Uma hora nós estamos lá em cima, querendo ganhar as multidões. Uma hora nós estamos lá em cima, acordando às 3 da madrugada, expulsando demônios. Uma hora nós estamos lá em cima e basta um vento, um sopro. Qual é o vento que tem soprado nos teus ouvidos? Às vezes é um vento do desânimo. O vento do desânimo vem para todos nós. O vento do desânimo, ele vem. Mas não olhe para o vento. Continue olhando para aquele que te chamou. Meu irmão, você já está com os 2 pés fora do barco. Não te cabe mais submergir agora. Caminha. Olha para ele, vai em direção daquele que te chamou. Você conhece Jesus. Você sabe tudo que ele já fez na sua vida. Você sabe tudo que ele já fez na vida dos seus irmãos.
Pessoas que não andavam passaram a andar. Pessoas que não viam espiritualmente passaram a ver. Pessoas que estavam com a casa toda destruída, tiveram seus casamentos restaurados. Com você não vai ser diferente. Você já está com os 2 pés fora do barco. Caminhe! Caminhe, olhe para Jesus e siga em direção daquele que te chamou. O vento sopra. Às vezes é uma palavra. Basta uma palavra. Nós estamos lutando com todas as nossas armas espirituais, estamos desenvolvendo, estamos caminhando com Jesus, e um vento vem e diz: quem foi que disse que é para te estar nesse lugar? Tu está aí ministrando a vida das pessoas, mas tem familiares teus caminhando a passos largos para o inferno. Tu vai para a igreja assim, depois de ter tido essa discussão com a tua família? Nós estávamos indo tão bem. De repente, o vento sopra. E nós submergimos. Mas ainda que o vento sopre, ainda que você venha submergir, ainda assim ele imediatamente, quando as tuas forças se esgotarem, imediatamente. Se Jesus não foi imediatamente ao teu socorro, é porque as suas forças ainda não se esgotaram. Porque quando as tuas forças se acabarem, quando você estiver realmente precisando de socorro, Ele vai ao teu encontro. Ele te socorre, Ele te levanta, Ele te ajuda. Existe algo muito interessante nessa história. Você sabe que Mateus escreveu desta forma que nós lemos. Marcos, lá no capítulo 6, a partir do versículo 45, também escreveu a mesma história. João 6, a partir do versículo 16, também escreveu a mesma história. Mas a única que relata que Pedro também andou sobre as águas foi Mateus. Lucas e João não falam que Pedro andou sobre as águas. Falam que eles viram Jesus, acharam que era um fantasma, mesma história. Simplesmente Pedro não está lá. Por quê? Quando nós vemos, preste atenção. Quando nós vemos pessoas caminhando caminhos que eram para nós caminharmos, mas nós ficamos dentro do barco, nos segurando as cordas. Comunicar aquilo que Deus está fazendo na vida dele revela a minha inércia. Falar aquilo que ele teve coragem de fazer e eu não tive, revela a minha incapacidade e a minha falta de fé. Mas Mateus teve coragem de dizer, ele andou e eu fiquei no barco assistindo. Aleluia. Porque nós precisávamos saber tudo o que aconteceu e a Bíblia é perfeita. Aleluia. Mesmo que pessoas não considerem aquilo que Deus está fazendo na sua vida, não significa que Deus não esteja fazendo. Significa que aquilo que Deus tem feito na sua vida, às vezes, revela a inércia do outro. Revela o medo do outro de tirar o segundo pé do barco e caminhar sobre as águas, como Jesus chamou a Pedro. Não tenha medo. Se você está passando por uma tribulação, uma dificuldade, uma tempestade na sua vida, uma tempestade de informações, uma tempestade de emoções, de sentimentos, de dores, você está prestes a ser promovido de nível. Você está indo para outra margem, para seguir o caminho que Deus tem te chamado. Não fique preso na margem do comodismo, das suas velhas atitudes, porque aqui eu sei como eu faço, assim, aqui eu sei como é. Entre no barco, enfrente seus temores e siga para fazer aquilo que Deus tem te chamado. É um processo doloroso, inseguro, nos traz confronto. É difícil, nós perdemos totalmente o controle. Mas quem é que disse que algum dia nós tivemos ele? Nós só nos damos por conta que o controle sempre foi do Senhor. Nós só nos damos por conta. Mas por quê? Por que o Senhor nos confronta dessa forma? Por que nós temos que passar por isso? Por que
A nossa vida não é tão tranquila quanto aquele seu vizinho super bem sucedido, que tudo que ele faz, ele prospera. E é uma bênção. A Bíblia diz, não tenham inveja dos injustos, quando eles prosperarem. Porque em vocês eu estou forjando o meu caráter. Não é a respeito do que se tem, nem do que se faz, mas de se onde está e a quem se pertence. Você tem um dono, você não está perdido nesse mar. E o seu barquinho está lá, diante dos olhos dele. Tudo está no seu controle. Quantos aqui já oraram pedindo, Senhor, eu quero vinho novo. Senhor, eu quero vinho novo, eu quero fluir do teu espírito. Eu quero ver jovens, homens e mulheres se lançando aos teus pés neste lugar, clamando a ti. Quero ver crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Eu quero vinho novo. Mas para receber vinho novo, você precisa ser um odre novo. O odre era uma capinha, uma bolsinha de couro de um animal. Podia ser de gado, podia ser de carneiro. Naquela bolsa de couro, eles colocavam o vinho para fermentação. Só que o vinho, conforme ele fosse fermentando, ele soltava alguns gases, alguns ácidos que expandiam o couro. Se aquele couro fosse um couro velho, curtido, ele rompe. Se perde o odre e se perde o vinho. Mas quando o vinho é novo, quando o odre é novo, ele é elástico. Conforme o vinho vai se propagando, o odre vai recebendo a capacidade de se desenvolver. Se você for um odre velho e você receber o vinho novo do Senhor, você se rompe. Você se perde. Aquilo que Deus derramou sobre você também se perde. Grande é esta ruína. Mas se você abre-se para o novo de Deus e diz, Senhor, tem que andar sobre o mar, eu vou. Tem que subir no barquinho, eu vou. Tem que catar gravetos, eu vou. Tem que evangelizar na praça, eu vou. Tem que ajudar na congregação, eu vou também. É para cantar no louvor, eu vou. É para ficar na porta, eu vou. É para dar uma carona, eu vou. É para falar de Jesus para o meu vizinho, eu vou. É para ir no hospital orar, eu vou. Se o seu odre é elástico, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo. Agora, se você disser, eu sou apenas diaconisa, e como diaconisa, o meu cargo me diz que eu só posso fazer isso. Como o vinho novo pode expandir dentro de você, sem se romper e perder você, o seu cargo e até aquilo que Deus está derramando. Seja odre novo. Seja capaz de ir para onde o Senhor te mandar. Seja capaz de se esticar. E Paulo diz, eu me gastarei e me deixarei gastar. Eu me gastarei e me deixarei gastar. Eu preciso, Pai, passar pela tempestade para me desenvolver, então eu vou. Porque eu sei que os teus olhos estão no meu barquinho e eu não vou me perder. Para que eu possa receber o teu novo. Para que eu possa ir para o outro lado da margem e seguir o meu caminho. E ganhar aquela nação que está lá do outro lado. Ganhar aquelas famílias que estão lá do outro lado. Se permita ser usado pelo Senhor. Talvez você pense, mas eu sou Pedro. Eu sou como Pedro, uma hora eu estou lá em cima, na outra eu estou lá embaixo. Eu sou como Pedro, uma hora eu estou dizendo revelações do Espírito Santo, na outra eu estou sendo usado por Satanás e dizendo, não, Senhor, o Senhor não vai morrer. Eu sou como Pedro. Eu sou fraco. Eu sou duro, eu sou sanguíneo, eu sou colérico. O mundo usa os temperamentos como uma sentença. Você sabe disso, né? A psicologia vai dizer, o sanguíneo é assim, o colérico é assim, o pragmático é assim, o melancólico é assim. Todos estes temperamentos foram relacionados nos discípulos. Sanguíneos coléricos, coléricos pragmáticos, melancólicos pragmáticos.
Todos eles estão ali, em Mateus, Lucas, João, todos eles. Mas não como uma sentença, mas como um campo fértil para o Senhor trabalhar. Aquele Pedro, que o Senhor Jesus te diz, Pedro, tu é pedra, Pedro. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, tu és pedra, ele não está fazendo um elogio. Porque ele diz, muitas vezes a própria palavra de Deus referencia o coração de pedra. O Senhor troca o coração de pedra por um coração de carne, moldável. Então o Senhor não estava elogiando a Pedro, ele estava dizendo, Pedro, tu é pedra, Pedro. Mas, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Então você não é pedra tão dura que o Senhor não possa te quebrar. Você não é pedra tão dura que o Senhor não possa te usar como uma ferramenta. Se deixe ser usado pelo Senhor. Aquele Pedro, que uma hora estava caminhando, outra hora estava afundando, é o mesmo que em Atos 3 ganha mais de 3.000 pessoas, numa pregação perfeita que é relacionada, está escrito em Atos 3. E é aquele mesmo Pedro que escreve as cartas de Pedro, as epístolas. E você lê aquilo e você pensa, como um galileu de uma colônia de pescadores que aprendeu a escrever e a ler com o próprio Senhor Jesus pode escrever isso? Porque é Jesus na vida dele. Porque Jesus escolheu galileus, os mais ignorantes para aquela época. E não ignorantes de uma maneira, não estou querendo ofender os discípulos, mas de uma maneira geral, eles não conheciam. Ignorância pelo fato de falta de conhecimento. Porque Jesus escolheu aqueles indoutos, e a palavra de Deus diz que eles eram de fato indoutos. Para que a glória não fosse para eles, mas que a glória fosse do próprio Jesus. Para que eu e você, hoje, 2000 e poucos anos depois, pudéssemos entender que não é a nossa capacidade ou falta dela que pode fazer ou impedir Deus de fazer. Deus vai fazer para a glória dele. Já estou encerrando. A história conta que o maior violinista de todos os tempos, porque não houve ninguém tão bom quanto Paganini, nem ninguém tão bom depois de Paganini. Paganini estava indo para um concerto numa ópera de Paris. E ao esticar as suas cordas, as cortinas já estavam abertas, o público todo olhando para ele. Ele era conhecido como o melhor violinista de todos os tempos. Ele vai esticar uma de suas cordas e ela, pá, arrebenta. E todos ficam atônitos, olhando, esperando a reação de Paganini. Paganini estica mais uma corda, arrebenta a segunda corda. Aqueles olhares que antes eram de desconfiança ficam ainda piores. Afinal de contas, era o ingresso mais caro da Ópera de Paris. Todos estavam pensando que havia se perdido tudo. Ele estica a terceira corda, e você sabe que existem apenas 4 cordas no violino? Na terceira corda, ela se arrebenta também. Todos estão prestes a se levantar para ir embora. Paganini faz o seu melhor concerto com apenas uma corda. Aleluia. Depois disso, Paganini, após os seus concertos, em todos eles, após isso, tirava uma tesoura do bolso e cortava 3 cordas. E usava apenas uma para fazer aquela música em especial, que foi gerada naquele dia, das cordas arrebentadas. Eu e você somos um violino quebrado, com 3 cordas faltando. Mas um violino quebrado na mão de um mestre, eu e você somos esse violino com apenas uma corda, mas na mão do mestre. Era apenas Pedro, um indouto galileu, pescador, mas que fez toda a diferença. E hoje nós temos um evangelho que foi propagado a partir daquelas bocas, daqueles pés,
daqueles barcos, daquelas pregações. Aleluia. As suas limitações, meu querido, minha querida, não vão impedir o Senhor de usar você. O seu braço forte, as suas capacidades e as suas competências, também não. Porque o Senhor não precisa delas. O Senhor vai fazer a despeito disso tudo. Então nós podemos ver grandes e pequenos homens. O apóstolo Paulo, que foi ensinado aos pés de Gamaliel, conhecia toda a lei, imputava juízo e perseguição aos hereges do caminho. Os cristãos. Quando ele de fato conheceu a quem ele estava perseguindo, ele renegou todo aquele conhecimento que ele tinha antes. Então, tanto faz se você é Pedro, se você é Paulo, tanto faz se você não tem nada ou se você tem tudo, é o Senhor que vai fazer. É o Senhor que vai falar. Eu de fato não tenho nada para oferecer. Mas o Senhor, no Senhor estão as fontes inesgotáveis de sabedoria. Aleluia, aleluia. Quantos aqui querem ser esse violino quebrado na mão do mestre? Quantos aqui podem olhar para o outro lado da margem e dizer: Senhor, eu passo por esse navio, por esse caminho. Eu passo com o meu barquinho, desde que os teus olhos estejam sobre mim. Não se esqueça, imediatamente Ele vem ao teu socorro. Quando as tuas forças se acabarem, Ele não vai te dar além da sua capacidade. Ele não vai te dar além da sua capacidade. A Lázaro era amigo dele e ele permitiu a morte, porque ele sabia que depois ele traria a vida. Mesmo que você olhe para a sua situação e pense: é morte certa. É morte, não tem saída. O Senhor, Ele vai ao teu encontro, abre a sepultura e diz: vem, Lázaro, vem para fora. Já deu de morte por aí. Aleluia. Eu quero mais uma chance. Eu quero ser chamado para fora. Eu quero me permitir ser essa única corda de um violino quebrado nas mãos do mestre. Eu quero. Se você quer também, se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Eu quero chamar a banda aqui na frente. Quero convidar você para colocar a mão assim no seu coração, como sinal de rendição, de entrega. De dizendo assim, ó: Senhor, eis-me aqui. Eu sou só um violino quebrado, com 3 cordas faltando. Mas eu quero ir aonde o Senhor me enviar. Ainda que for para o olho do furacão, Senhor, se os teus olhos estiverem sobre mim,